quero testemunhar que no ano passado, numa terça-feira, num culto de libertação, a pastora fez uma oração específica aqui na frente para repreender um demônio do medo. E na época ela falou assim que esse demônio ele estava aprisionando a vida de algumas pessoas. E na hora eu sabia que ela estava falando comigo. Porque durante muitos anos o demônio do medo ele me aprisionou, ele me segurou. E eu não tive as bênçãos do Senhor porque eu tive medo de enfrentar determinadas coisas. E eu comecei a orar ao Senhor e repreender um medo que eu tinha, que era o medo de dirigir. Eu era apavorada, eu não sabia porquê. Eu imaginava que poderia ter sido porque uma amiga minha teve um acidente, mas eu não tinha certeza. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor que Ele me revelasse aonde que esse demônio tinha entrado na minha vida. E um dia eu tive assim aquela clara visão da onde tinha acontecido isso, que tinha sido lá na minha infância, com mais ou menos 2 e 3 anos, que foi na época que eu morava com meu pai ainda. E o meu pai, ele bebia muito, ele chegava em casa e ele fazia terror com a gente. E o meu pai tinha um trator, então ele pegava e colocava as minhas mãos no volante e ele acelerava o trator demais, assim. E aquilo me deixava com muito medo. Eu ficava apavorada. Então, eu cresci e eu sempre dizia, eu nunca vou dirigir. E aí, quando eu descobri esse demônio, eu comecei a orar e repreender ele. Eu falei, não, eu vou dirigir. Eu vou lutar contra ele porque eu vou dirigir. E quando eu comecei as minhas aulas, eu quase morria. A minha pressão ia para 17. Eu chegava em casa, assim, que eu tinha que tomar banho, que parecia que eu tinha ido para a academia, de tanto que eu suava, de medo. Eu transpirava, assim, igual uma louca. E enquanto eu dirigia, uma voz falava no meu ouvido, você não vai conseguir. Você não vai dirigir. Muitas vezes o caminhão vinha assim na minha direção e aí aquela voz dizia assim, você vai entrar naquele caminhão, você vai morrer, hoje você vai morrer. E eu no começo, eu ficava muito apavorada, mas aí eu comecei a lembrar daquilo que eu aprendi nessa igreja. E eu comecei a repreender esse demônio. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus e eu dizia, Senhor, eu clamo o sangue de Jesus nas minhas mãos, eu aplico o sangue de Jesus nas minhas mãos, eu aplico o sangue de Jesus na minha mente, no meu ouvido, para que eu não ouça mais essa voz. E eu fui lutando contra esse demônio. E na segunda-feira eu fiz meu teste e eu passei, em nome de Jesus. E além de me deixar muito feliz de ter passado nesse teste, o que mais me deixou feliz com Jesus foi porque o instrutor que fez as aulas comigo, ele era filho de pastor, ele é filho de pastor. E durante já mais de 12 anos ele não ia mais na igreja. E todas as aulas que eu tive com ele, eu tive a oportunidade de falar do Deus que eu sirvo, do Deus que eu acredito. E na segunda-feira, nós conversando, ele disse assim para mim, Lenita, eu estou muito feliz porque você passou. E eu estou feliz também em dizer que eu voltei para a igreja. Eu estou participando do louvor. Ele é um ministro do louvor. Então, assim, Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certo. Né? E eu estou muito feliz com tudo isso. Muito feliz por estar nessa igreja. Porque se eu não tivesse aqui, eu não teria esse entendimento. Então, eu louvo a Deus pelos meus pastores. E louvo a Deus porque eu consegui essa vitória. Amém. O Senhor mandou perguntar se, enquanto ela falava o testemunho, mais alguém lembrou de uma porta de medo na sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Vai haver uma libertação nesse momento. As pessoas que entraram, o espírito do medo, ele é muito comum. Ele sempre entra por uma porta. Vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar. Eu queria que você perguntasse ao Senhor agora se entrou algum medo na sua vida. Se houve alguma porta, pode orar, pode perguntar nesse momento. Senhor, me mostra se há alguma porta onde entrou o medo agora, porque eu quero apresentar ao Senhor. Enquanto você vai perguntando, eu vou falando aqui, porque nós vamos orar daqui a 30 segundos. Pergunta ao Senhor se eu tenho medo de alguma coisa, por onde entrou, onde foi a porta. Pergunta para o Senhor. O medo é um espírito muito comum e ele vai embora hoje. Eu quero que os anjos se preparem nesse momento, porque eles vão expulsar o medo desse lugar. O medo vai embora hoje da sua vida.
Assim como ele foi embora da irmã Lenita, assim como foi liberado o caminho dela. Se alguém está em casa e está ouvindo essa mensagem, se alguém não está conseguindo dirigir em casa porque está com medo da imigração, você está ficando em casa porque está com medo, é o medo que está te prendendo, não é a imigração, é o medo, não é a imigração, é o medo. Você tem que apresentar o medo ao Senhor e pedir perdão agora e dizer para Ele: Senhor, eu renuncio o medo, eu fecho a porta. Levante as mãos por gentileza nesse momento, diga comigo: Senhor, em acordo, nós renunciamos o espírito do medo, revela a porta por onde ele entrou. Nós fechamos essa porta, nós colocamos o sangue de Jesus nela. Nós dizemos: medo, vai embora da minha vida, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Alguém ora em línguas, alguém ora, alguém determina, alguém dá uma ordem. Eu oro por quem está em casa, quem não está conseguindo vir na igreja. Você que não está conseguindo vir na igreja, eu te liberto lá em casa. Eu ordeno lá na tua casa: seja livre do medo, seja livre do medo, seja livre do medo, seja livre do medo. Medo, vai embora, solta a igreja, solta o povo, solta a igreja de Jesus, solta. Nós te repreendemos, nós fechamos a porta. Se nossos pais abriram a porta, se nós abrimos a porta, se alguém abriu a porta em nossa vida, nós fechamos hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez diga: Senhor, eu renuncio os medos, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar agora a nossa pregadora da noite, nossa irmã Márcia. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de ver você aqui, porque a última vez que você veio, você quase desmaiou aqui, ó. E hoje você foi muito bem, você superou o medo, glória a Deus. E eu só estou aqui hoje também, porque hoje eu tive que fazer uma oração também, expulsando o medo. Então, gente, e a pregação vai ser sobre isso. Já expulsaram antes de eu começar. E eu estou tendo que esse casaco aqui, porque eu estou com medo também. Agora que eu cheguei aqui, que eu observei que meu vestido tinha forma, estão os botões aqui, que eu estou com medo de abrir. Gente, vocês já ouviram aquela pregação que o pastor pregou um dia a respeito do mudinho? Primeiro, Pai do Senhor, né? Boa noite. A respeito do mudinho? Pois é, então. Lembra, né? Aí o que acontece? Aí a pessoa pega e dá oportunidade a algum irmão aí para vir fazer oração, intercessão. Aí o que o mudinho faz? Fala nada com o pastor, né? Nem obrigada, fala nada. Aí dá oportunidade para ele fazer alguma outra coisa. A pastora Gel dá oportunidade para esse mau grupo, o mudinho fala nada. Aí o pastor, né, como fica esperando. Aí depois o que acontece? Essa pessoa dá oportunidade a pregar, também não fala nada. Parece que está com raiva do pastor, porque deu essa oportunidade, está com medo, né? Aí o que acontece? A ovelhinha vai saindo pela porta, o pastor vai correndo atrás da ovelha para cumprimentar, porque a ovelha também não cumprimenta. Aí ele descobre que a ovelha, ao invés de ser uma ovelhinha muda, é uma ovelhinha estranha, né? Não cumprimenta o pastor. Então, hoje eu quero falar, eu agradeço o pastor as oportunidades que eu tenho recebido, né, desde que eu cheguei aqui na Bethesda. E quero dizer para vocês, todos vocês que têm que superar, porque todos nós temos que superar o medo. O dia, quando eu vim visitar aqui, 3 anos atrás, eu vi Milácia pregando. Hoje eu estou vendo ela aí, Milácia, que prazer que você vai estar aqui hoje. Ela falou: Márcia, o dia que você for pregar, eu quero estar lá, porque eu estava aqui no dia que ela pregou. Então, o que acontece? Eu quero agradecer, né, a todas as oportunidades, dizer para vocês que quem quer começar é assim mesmo, porque como eu falei, hoje eu tive que expulsar o espírito do medo. E ia começar que até ontem, até às 3 da manhã, a mensagem ia ser outra. Mas aí eu acordei 3 da manhã para orar, porque é a coisa que a gente mais faz quando ganha oportunidade, né, Wellington? Orar. Eu não acordo de madrugada, mas ontem eu acordei às 2 da manhã, hoje eu acordei 3. Aí eu fui começar a pensar na minha pregação. A pregação que eu ia era lá em 2 Reis 2, de 6, 8 a 23. Não, 8 a 17 só que eu ia falar. Mas aí quando chegou 3 da manhã que eu fui orar, eu pensei, bom, porque a gente está passando por um momento, eu pensei, tem algumas coisas aqui que às vezes as pessoas podem interpretar. Eu falei, então não posso pregar essa mensagem. E aí eu fui escrever essa outra aqui,
E o meu cunhado, ele fez cópia de umas 5 mensagens diferentes, mas depois o medo falou, não, não é isso, meu Deus do céu. Parecia que não era aquilo. Então, nós vamos superar essa noite. E eu agradeço a todos vocês e todos vocês que estão aí tendo oportunidade. Hoje eu vi que era parabenizar as meninas também, aqui, né, que estavam fazendo o dízimo, todas pessoas novas. Então, a oportunidade que todo tem de desenvolver os talentos, né, e superar esses obstáculos. Então, eu vou ler aqui Isaías 41, de 10, versículo 10 e versículo 13. Que diz assim, bom, vou esperar vocês acharem. 41, 10, 13. É, 10 e 13 só. 10 e 13. Vamos ler todos em voz alta, porque já que vai ser sobre medo, cada um lê na sua versão. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Agora Isaías 43, 2 e 3. Esse eu vou ler porque eu acho que é bem, às vezes, bem diferente. 43, 2 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nenhuma chama se arderá em ti. Pode assentar. Pai querido, eu te dou graças, Senhor Deus, por estar aqui nesta noite. Obrigada, meu Deus, porque tu me ajudou tanto neste dia, meu Pai. Que eu estava lá apavorada, mas o Senhor me deu força, ó Deus, para repreender o espírito do medo. Pai querido, nesta noite eu ouvi o testemunho também da minha irmã, que eu até dei carona para ela, porque ela estava com medo, ela não conseguiu, Senhor Deus, ir no retiro, dirigindo. Eu te agradeço pela vitória, Senhor Deus, que o Senhor conseguiu a ela nesta semana. Pai, venha falar em nossos corações. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor já tem falado. E obrigada, meu Deus, por tudo que você tem feito nas nossas vidas até aqui. E nos ajude, Pai. Bom, Isaías 41, ele é um capítulo. Eu vou ficar muito presa aqui hoje, como eu falei para vocês. 4 da manhã eu estava aqui, né? Então, Deus, nesse capítulo aqui, eles transmitem uma mensagem de encorajamento. Deus transmite uma mensagem de encorajamento e segurança. Deus fala que Ele está no controle da história. E que não há motivo para temer, porque Deus sustenta aqueles que nele confiam. Então, por isso que no início falou, não temas que eu te ajudo. E esse versículo, ele é tão importante para mim, porque quando eu estava lá na igreja no Brasil, eles dão a oportunidade de 5 minutos. Aí eu peguei e falei esse texto. E justamente naqueles dias eu estava passando uma situação assim, muito assim, que eu estava até pensando em desistir. Aí eu falei essa mensagem, e depois que eu falei essa mensagem, o irmão foi e falou atrás. É porque nós temos unção. E geralmente lá eles batiam muito em quem tinha diploma. No meu caso, eu tinha. E foram 7 anos a mesma coisa. Eu pensei, bom, então agora eu vou sair da igreja. Aí cheguei no meu trabalho, tinha um colega de trabalho que ele estava de licença porque ele estava com depressão. Aí no outro dia, ele foi lá no trabalho e falou assim, Márcia, eu vim aqui. Eu vim aqui porque eu tenho que falar o que aconteceu. Aí ele falou, eu estava com essa depressão, estou até de licença, mas eu falei, Senhor, eu vou na igreja de Assembleia, usa um profeta para falar comigo lá. Aí ele falou, olha só, gente, o que Deus fez? Aí ele falou assim, quando você lê o versículo, ele já colocou a mão no meu ombro, eu que estava querendo desistir. Aí ele falando, e quando você leu, não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aí você acredita que na hora que você terminou de ler isso, a depressão foi embora?
E hoje eu vim aqui voltar ao trabalho, mas então eu quero dizer, é como diz um dia o pastor Renato, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas o que acontece? A Bíblia fala que Jesus, ele é rei, profeta e sacerdote. Então, quando nós estamos falando a palavra de Deus, ela tem o poder para curar. Porque lá em Apocalipse diz que ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando da palavra, nós estamos profetizando a palavra. Então, se você crê nesta noite, você vai ser liberto do medo, e tudo que for falado aqui da palavra de Deus, você vai receber. Porque eu tenho certeza que se esse foi o tema de hoje, do início e agora, porque Deus sabe que muitas pessoas aqui, como eu mesmo, tenho passado, às vezes, em vários momentos da minha vida, então Deus quer te libertar. Então, como falou, o medo é uma das armas que o inimigo usa para paralisar as pessoas diante das dificuldades. Então a gente vê muitas pessoas, né, como eu tinha falado da irmã aqui, que ela veio outro dia e ficou meio paralisada. A pessoa tem capacidade, a pessoa tem chamado para aquilo. Às vezes a pessoa chamou a pessoa para ser eloquente, ou às vezes Deus chamou a pessoa para fazer uma obra, mas o medo paralisa. O medo paralisa a pessoa. E também quando o medo paralisa, o que acontece? O diabo, ele consegue impedir a obra de Deus nas nossas vidas. Então a palavra de Deus, quando ele diz não temas, é um consolo, mas também ele é uma ordem. A ordem é não temas, porque nós não podemos deixar o diabo paralisar a obra que Deus tem para realizar através das nossas vidas. E quando nós paralisamos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. É isso aí. Então nós precisamos derrotar esse grande inimigo. É como eu falei, não só adultos, mas também jovens, também crianças estão sendo paralisados pelo espírito do medo. Uma coisa é certa, o medo nós sempre teremos. Não é uma pessoa, não são duas pessoas. Todos nós, com medo, nós já nascemos com esse sentimento, que nós temos que combatê-lo nas nossas vidas. Porque o medo até, ele ajuda também a preservar a vida. Que se a pessoa for muito corajosa, ele vai fazer coisas que vai colocar a vida dele em risco. Mas, como disse Davi, nós temos que ser como Davi, no Salmo 56, 3. Em me vindo o medo, eu nele confiarei. Eu nele confiarei. Então, a palavra de Deus também nos diz assim: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resisti-lo. Você está com medo? Faz com medo mesmo, porque hoje mesmo, durante o dia, eu falei, eu vou, com medo ou sem medo, eu não vou ficar não. Então o que nós precisamos fazer é escolher. Nós precisamos fazer a escolha, olhar para Cristo, que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, e declarar, como o pastor ensinou, que é declarar a palavra. Então vai falar assim, eu declaro, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aí o temor, é claro, ele chega, ele bate a porta, ele não só bate a porta, ele arromba, porque se ele só batesse, ninguém abria a porta para ele. Ele arromba, ele entra. Mas o que acontece? Depende da resposta que nós vamos dar a esse sentimento. Qual que é a resposta? Se eu decidisse, hoje mesmo eu pensei, eu não sou de desistir das coisas não, mas eu pensei, meu Deus do céu, eu tinha que ter desistido desses dias, que meu coração estava palpitando, né? O Wellington sempre fala, quando ele vem, é verdade, gente, é uma luta muito grande isso aí. Aí eu pensei, mas eu vou. Mas eu tinha que fazer uma oração assim, muito profunda mesmo com Deus. Lá no meu trabalho. Eu estava trabalhando e orei alto, que a mulher não estava em casa. Então é isso aí. Mas nesses versículos que nós lemos acima, ele não só dá uma ordem, não temas, mas ele também nos dá os motivos pelos quais nós não devemos temer. E o primeiro motivo que ele dá é, não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Então, e para não temer, o que a gente precisa fazer? É crer na presença de Deus. Porque quando nós cremos que esse Deus todo-poderoso, Ele está nas nossas vidas, o medo vai saindo, porque nós sentimos, quando a gente está sozinho, a gente sente medo. Eu posso falar isso que eu moro sozinha por 30 anos.
E quantas vezes eu fiquei ali aterrorizada. Mas um dia eu estava assim, bem aterrorizada mesmo, porque o inimigo, ele aparece, ele faz de tudo para você. As luzes acendiam, era muita coisa que eu presenciei. Mas aí um dia Deus falou assim, que estava colocando um anjo dentro da minha casa. Então, a partir daquele momento, eu sentia segurança na presença de Deus. Eu não tinha, porque eu sempre de criança tinha medo de muitas coisas, mas tudo Deus fez eu vencer. Eu tinha medo de escuro. Aí minha família veio para os Estados Unidos, parecia que eu estava feliz demais, mas quando chegou segunda-feira, eu já tinha esquecido que eu tinha medo, porque como diz a Bíblia, o inimigo, ele some por um tempo e depois volta, né? Aí ele voltou, mas o que acontece? Aí Deus, quando ele falou, colocou o anjo, aí eu tive aquela confiança da presença de Deus, e graças a Deus eu fui superando o medo, mas ele sempre volta, em alguma situação ou outra que a gente tem que fazer algo, especialmente quando a gente tem que fazer algo para Deus. Então o que acontece? A gente tem que crer na presença de Deus, confiar, porque nós não conseguimos ter vitória se nós não tivermos consciência, nós tivermos a certeza da presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa à mercê das circunstâncias. A palavra de Deus nos diz que Ele chamou Moisés. Ele chamou Moisés para guiar o povo dele pelo deserto. E Moisés, ele teve medo, ele teve muito medo. Aí ele falou assim, aí Deus tinha falado que ele não ia com Moisés, não ia no meio do povo, que o povo era duro serviço, o povo, senão ele ia acabar matando aquele povo, que ele ia mandar um anjo. Aí Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Aí o que Deus falou? Eu serei contigo. Então ele foi com Moisés, durante o dia ele ia na coluna de nuvem, né, para mostrar o caminho e também para fazer sombra, porque era muito quente, e durante a noite ele ia numa coluna de fogo. Então a presença de Deus sempre esteve presente na vida de Moisés. E depois que Moisés morreu, ele chamou Josué, e Josué também, que andava sempre com Moisés, o dia todo estava lá na tenda com Moisés, ele sabia como era difícil, ele teve medo. Mas em Josué 1:9 fala assim, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E essa mesma palavra que Deus falou com Josué, Ele fala com você nesta noite, porque nós estamos passando por momentos, às vezes, que nós sentimos medo, mas a palavra que Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Onde quer que você andar, eu estarei com você. Então você toma posse dessa palavra nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus está falando já com você. Então, se Deus está conosco, não há motivo para temer. Foi por isso que Davi, ele falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, por quê? Porque tu estás comigo. Então, para a gente não temer, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é ela que te convence. A gente pode ouvir coach, eu nem gosto de ouvir coach, mas você pode ouvir ele falar várias coisas, mas não ter o efeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus falando com você. E tem uma outra situação que eu vi essa semana, que era o que eu ia pregar, mas depois eu desisti. A respeito que vai ser muito importante para nós, né, nesse momento aí da imigração, e a respeito do servo de Eliseu, o rei, tinha um rei lá, o rei da Síria, ele vivia armando emboscada para o rei de Israel. Aí ele descobriu que era o profeta que contava tudo que ele falava lá dentro da câmara de dormir. Aí ele falou assim, então, nós vamos lá. Aí foi, juntou carros, cavalos, cavaleiros, juntou suas tropas todas e foi cercar a cidade para pegar o profeta, né, Eliseu, que era homem de Deus. Aí quando foi de manhãzinha, o servo dele levantou e quando ele chegou, olhou para fora e viu carros, tropas, cavalos, cavaleiros. Aí ele falou, ai, meu Senhor, o que faremos nós? É o que faremos nós? O que faremos? Aí, o que aconteceu? O homem de Deus falou assim, não temas, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E uma coisa que eu achei muito interessante, lendo até o versículo 23, que aquela menina ali, Érica, vive falando, cega ele, Jesus, faz cegueira nele. E esse texto fala a verdade.
Porque Eliseu falou, abre os olhos do moço. Abriu. Mas dos inimigos, ele falou, cega os olhos dele, Senhor. Cega. Então, gente, a gente pode orar pedindo para cegar. Se a gente está andando por aí e vê alguma pessoa de roupa preta, a gente fala, Senhor, cega os olhos dele para que não me veja, meu Deus. Para que não me veja, meu Pai. E vamos deixar de temer, vamos confiar que Deus vai guardar. Ele está conosco. Esses dias atrás eu estava passando no lugar, eu vi uma blitz, eu nunca tinha visto blitz na América, meu coração começou a acelerar. Aí o guarda mandando parar. Aí passou o carro na minha frente e mandou parar. Aí na hora que mandou parar, eu fui. O meu não parou, glória a Deus. Então ele faz isso, gente. Então, pode continuar orando. Cega os olhos deles, para que eles não nos vejam. Então, gente, essa palavra precisa levantar o seu espírito nessa noite. Porque às vezes nós estamos com o espírito muito abatido. O que você tem que saber é que quando Deus está com você, o que você não pode, Ele pode. Porque Ele tudo pode. Então você pode declarar, como diz a palavra, eu tudo posso. O que você não tem, Ele tem. Então, tudo que você precisa, você tem, porque Ele está com você o tempo todo. Se algo é impossível para você, para Deus nada é impossível. Então, tudo é o que para você? Tudo é possível para você, Mateus 19, 26. Então, o que acontece? A Bíblia diz assim, tudo é possível ao que duvida. Não, tudo é possível. Então, o que a gente precisa crer? A gente precisa crer. O que é fé? Fé é crer naquilo que a palavra diz. Então, a fé falou que tudo é possível, tudo é possível. Tudo você pode, você pode. E também quando Jesus morreu, depois quando ele estava da sua ressurreição, ele declarou, eis que estou convosco um dia. Todos os dias, até a consumação do século. Então, Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas uma coisa que você não pode esquecer, para testar a sua fé, Ele vai com certeza lançar você em alguma fornalha de fogo. Então, se você está em alguma fornalha de fogo, você sabe que é o teste de Deus. Mas você tem que saber também que Ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, mas lá porque eles recusaram adorar a imagem Nabucodonosor. Mas ali dentro daquela fornalha ardente, eles foram miraculosamente protegidos. Deus enviou um anjo, para proteger aqueles 3 homens. E eles saíram da fornalha ilesos. Aí, na primeira, quando eles estavam lá dentro da fornalha, o rei se espantou e levantou depressa e disse lá aos seus conselheiros, mas nós não lançamos 3 homens atados dentro da fornalha? Porque agora eu vejo 4 homens soltos, passeando. Ele lançou atado, eles estavam soltos, passeando, e um daqueles homens, ele falou assim, e um dos homens, a aparência dele é como um filho dos deuses. Então, se você está na fornalha ardente, se você está numa situação de fornalha, seja de saúde, seja de falta de emprego, seja de medo de dirigir, seja o problema que você tiver na sua casa, com sua esposa, com seu filho, com seu marido, com droga, qualquer coisa, você tem que saber, é uma fornalha, mas o Senhor está contigo e você vai vencer também. E esse inimigo vai ser derrotado no poder que há no nome de Jesus. Você tem que dizer amém. E a segunda coisa que falou lá, não temas porque estou contigo, é a primeira. A segunda, não que te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então imagine, Ele é o teu Deus, mas você não pode assombrar se você tem o Deus como seu Deus. Porque se você tiver outro Deus, aí não vai adiantar nada, você vai ficar assombrado. Mas se você tem Deus como seu Deus, aí sim, você não vai ficar assombrado. E o que é assombrar? Assombrar, você sabe o que é assombrar? Ela é uma outra expressão para o medo. Mas assombrar é o que é? É você ficar numa situação do medo tão grande que sua boca fica seca, a sua perna fica bamba, você fica assim em pânico, você está com sede toda hora, cadê minha garrafa d'água? Tem que abrir. Você fica completamente desestruturado emocionalmente, você tem pânico, síndrome do pânico.
Isso aí é assombrar. Ele falou, não fique assombrado. Agora, esse medo, às vezes ele é real, mas às vezes ele é somente imaginário. Mas se ele falou, não te assombres, é porque sabia que nós iríamos ficar assombrados. Então ele falou, não te assombres, né? E por quê? Então Deus está dizendo, você não precisa ficar assombrado. Olhe para mim, porque eu estou com você. Confie em mim, porque eu sou o teu Deus. Então o que acontece? Ele não é um ser distante, ele é um ser pessoal. Ele é um ser que quer um relacionamento, porque se ele é o seu Deus, ele tem relacionamento com ele. Então ele não apenas está conosco, né? Ele é o nosso Deus e quer ter esse relacionamento com a gente. E ele quer dizer também, quando fala, não te assombra que eu sou o teu Deus, quer dizer que eu sou soberano, eu tenho controle de todas as coisas. Nada vai acontecer na sua vida e nem na minha vida sem o controle de Deus, porque pode mudar leis, pode mudar tudo, mas Deus tem o controle. Você falou, está falado, e nada vai acontecer com você. Então, crer e orar o tempo todo, fazer igual a Eliseu, Senhor. Mandou abrir os olhos do moço, abre os olhos, então ele orou, né? Então nós temos que orar. Também, e outra coisa, ele pode jogar, assim como ele jogou Sadraque, Mesaque, tem o Daniel também. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente passa o problema porque nós fizemos coisa errada, mas não. Nenhum dos três fizeram nada errado e também Daniel não. Ele foi jogado na cova porque ele orava e ele buscava a Deus e foi por isso que foi jogado. Mas o que aconteceu? Ele morreu na cova? Não, você não vai morrer também em cova. Se cair em alguma cova, você não vai ficar lá. Você vai sair em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus, e nós sabemos que Ele está com a gente, o medo perde o poder sobre as nossas vidas. Eu hoje perdi, o medo perdeu para mim, porque eu falei, Senhor, eu vou lá pregar que é a palavra e o Senhor vai me ajudar, eu tenho certeza. Mas, por favor, Senhor, me ajuda. Eu clamei muito hoje, viu? Falar com você. Então, o que acontece? É a fé neste Deus, é a confiança neste Deus, é a segurança que você é filho dEle, como Ele falou, tem que ser o seu Deus, que você é servo dEle, que você é ovelha dEle, que você é propriedade dEle, que dá a você a vitória sobre medo. Então, não desvie olhar para as circunstâncias, não olhe para outras coisas que estão acontecendo aí fora, não. Olhe somente para Ele. E outra coisa, os discípulos também ficaram assombrados. Eu estava lendo uma passagem lá sobre o que Pedro andou sobre o mar. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim, eles estavam no lago, né, que na verdade não é o mar, e eles estavam com dificuldade, porque estava a tempestade, era vento e tudo, mas eles estavam tendo dificuldades. Aí acontece, quando Jesus foi vindo, aí eles se assombraram. Por quê? O que acontece? Quando eles viam ondas, eles já estavam acostumados com onda. Quando eles viram vento, eles todo dia pescavam, estavam acostumados com vento. Aí o que acontece? São steps. Você hoje enfrenta o vento, você enfrenta a onda. Aí, só que Deus já deu outra coisa para eles enfrentarem. Aí vem lá Jesus, né, andando. Aí aí você sabe de que eles tinham medo? Fantasma. Eles não gritaram com medo da onda, não gritaram com medo do vento, não gritaram com medo do mar, mas falaram, é um fantasma, e gritaram, 12 homens gritando de medo. Que coisa feia, me imagina. E outra coisa, fantasma existe? Eles assombraram por um medo imaginário. Eu também aconteceu um dia, quando eu estava vindo da faculdade, eu fiz faculdade durante 5 anos, mas aí com 4 anos e meio, minha família veio para os Estados Unidos, e eu pensava que minha fé era totalmente fundamentada em Deus, eu não tinha nenhuma insegurança com aquilo, porque eu não tinha medo de mais nada, né? Família toda em casa, família grande e tal, medo de quê também, que vai ter. Quando eles vieram para cá, aí daí, quando teve uns 15 dias, quando eu cheguei fui chegando, entrando, era 00:30 todo dia, eu vi uma sombra na parede. Na hora que eu vi aquela sombra na parede, eu me assombrei, eu assustei assim. Quando eu assustei, a sombra assustou também. Eu preparei para correr, a sombra preparou também para correr. Eu fiquei em pânico. Eu quase morri ali, tão assombrada mesmo. Aí o que acontece?
O Espírito, na hora que eu estava preparada para aquela que seria a corrida mais veloz da minha vida, o Espírito Santo falou na minha mente: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará. Falou, tem mais alguma coisa? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Engraçado que Deus falou para mim só a metade, né? Mas a primeira parte, o que diz? Eleva os meus olhos para os... De onde me virá o meu? O meu socorro vem do Senhor, todo mundo que fez os céus e a terra. Mais o quê? Eu esqueci agora, eu sei esse versículo todo. Olha só, eu esqueci. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormita, não cochila. E nem dorme o guarda de Israel. Quem te guarda é o guarda de Israel. Ele não cochila e não dormita e não dorme. Porque ele não dorme. Eu estou convosco um dia, todos os dias, até a consumação do século. Então, o que acontece? O problema é a nossa visão. Eu entrava, eu não olhava porque eu tinha minha segurança da família. Mas fui olhar para a parede. Para que foi olhar a parede? Eu achei que era o capeta. Eu expulsei demônio aquele dia da minha casa e tudo. Mas só que quando eu estava preparando isso aqui, eu pensei, não é, era na minha mente, imaginário. E o inimigo, claro que ele se aproveita disso, né? Mas então, o Senhor ele queria me falar, mas essa semana que eu fui ver o que Deus queria me falar. Que Ele é o Deus que me guarda. Eu fiquei numa sombra lá, mas Ele quer dizer, Ele é o Deus de Israel. Não perguntei que hora que termina. Terminou? Tá. Na hora que tiver a hora de terminar, você me fala, porque senão... E então, foi isso que aconteceu. Mas eu queria falar sobre o medo também para os jovens, né? Lá na nossa região, todo mundo, quando batiza, pode ser jovem, adolescente, o que for, ele pode saber que vai ganhar uma oportunidade de 5 minutos para dar um testemunho. Aí tinha um jovem lá, um adolescente, que ele pegou e falou assim, ficou morrendo de medo, assombrado, apavorado, como é que ele dá esse testemunho, nunca deu testemunho na vida. Aí tinha um sítio lá que ele já conhecia, tinha uma pedra muito alta, e ele pegou e falou assim, vou treinar lá, né? Aí quando ele pegou o microfone, né, um pedaço de pau e foi treinar. Mas aí na hora que foi começar a pregar, aí o que acontece? O medo veio. Aí ele foi e cantou um hino. Aí fechou o olho, cantou um hino, mas cantou mesmo. Igual a gente canta, sabia que estava sozinho, ele cantou aquele hino lá, muito profundo mesmo, né, muito ligado no céu. Aí depois ele orou. Aí depois falou assim, agora eu quero dar a oportunidade para o irmão André, que vai dar um testemunho aqui. Aí leu João 3,16 e pregou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, e falou. Aí falou assim, e você que veio aqui, você que está aqui hoje, triste, abatido, sem direção para a sua vida, eu quero dizer que o Senhor me mandou aqui hoje para dizer que Ele te ama, que Ele morreu por você. Foi um testemunho muito simples. Ele terminou que alívio, né? Aí livre, né, que já estava treinado para pregar no culto à noite. Aí na hora que eu abri o olho, tinha um homem na frente. Ele falou assim primeiro. Ele falou assim, mas quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Ele fez tudo, só faltou tirar a oferta. Aí quando ele abriu o olho, tinha um homem na frente da pedra. Aí ele, o que você está fazendo aqui? O homem, você me chamou. Aí ele lembrou que estava com o microfone na mão, jogou o microfone fora. Ele, mas eu não chamei ninguém que não. Ele falou, chamou sim. Você falou sim que quem quisesse aceitar Jesus. Aí ele falou assim, eu não sabia que tinha congregação aqui na roça. Mas aí aí começou o culto, aí eu vim assistir. Aí você perguntou que quem queria aceitar Jesus é para vir aqui na frente que você ia orar. Aí eu estou aqui. Aí eu vim aqui para você orar. Já pensou? Então o que eu quero dizer para você é que mesmo com medo, Deus está contigo. E aquele homem era um homem que ele era casado com uma irmã da igreja, nunca aceitava Jesus, mas naquele dia lá sozinho ele falou que tinha 6 filhos, e ele já não sabia o que fazer, não estava conseguindo sustentar todos os filhos,
Mas naquele dia que ele ouviu aquela palavra daquele adolescente falando que Deus o amava, que mandou ali naquela tarde para dizer o quanto ele era importante para ele, significava para ele. Ele pensou, mas só tem eu aqui, então é para mim mesmo que Deus está falando. Aí ele aceitou Jesus. Então eu quero dizer para você, adolescente, não tenha medo, você também, não tenha medo, tá? E pode começar a testemunhar também nos cultos adolescentes. Que é porque senão quando chegar na vida adulta, a gente fica com medo, a gente tem que vencer nessas coisas. Agora, em terceiro lugar, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, o que acontece? Eu te fortaleço. Se ele fala, se a palavra de Deus fala que fortalece, é porque a gente está fraco. Então, se tem alguma área da sua vida enfraquecida, você pode ter certeza que essa noite Deus vai fortalecer. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz forte ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está sem nenhum vigor nesta noite, você saiba que o Senhor vai renovar, o Senhor vai restaurar a sua fé, o Senhor vai restaurar a sua força, para você enfrentar todos os desafios. E outra coisa fala, e Ele te ajuda. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Se tem alguém ajudando você com alguma coisa, pequena coisa, você pode saber que é Deus que mandou alguém lá para te ajudar. Porque o Senhor está com você entre aqueles que te ajudam. Então Ele não apenas Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele age em seu favor. Mostrando o quanto Ele é, Ele cuidado com você, proteção com você. E outra coisa, Ele te sustenta na sua mão direita. Para sustentar alguém na mão direita é porque está capengando, não é? Então Ele falou que Ele sustenta você pela mão direita, Ele fortalece para te manter firme, garantindo que nós não seremos derrotados, porque se a gente está fraco, mas Deus vem com a mão forte dEle, a mão mais forte dEle, e fortalece, então nós vamos ser fortalecidos. E outra coisa, a última palavra é sobre as águas, né? Que quando passares pelas águas. Então o que eu quero dizer para você? Quando, a Bíblia não falou se. Então se falou quando, é porque com certeza nós vamos passar pelas águas. E essas águas, elas simbolizam as incertezas, elas simbolizam esses medos que todo mundo vai passar. Mas assim como Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, Ele vai abrir também para você passar. Então Ele prometeu guiar o povo dEle, Ele promete guiar o seu povo. E como eles falaram também, passa o sangue nos portais. Então Ele vai guiar você também. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E outra coisa, quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. O que quer dizer? Quando nós enfrentarmos, nós vamos enfrentar dificuldade, mas elas não nos destruirão. E quando passarem pelo fogo, você vai torrar? Sapecar? Não. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama se arderá em ti. Como Sadraque, Mesaque, Abednego passou e não nada aconteceu, assim vai ser com você. A minha mãe, um testemunho da minha mãe, ela morava ali em Somerville e ela estava fazendo janta e de repente, fritando uma galinha lá, começou a pegar fogo na panela. Aí aquele fogo foi e caiu para o fogão, mas era um fogão daqueles grandes assim, bem grande, e aquele fogo se espalhou no fogão. Aí a minha mãe ficou ali desesperada, sem saber o que fazer, e pediu minha irmã para tampar lá, para a fumaça não espalhar o alarme do prédio, senão todo mundo ia ter que sair. Aí ela, vendo que não tinha outra coisa, ela ergueu a mão para o céu e falou, Jesus! Na hora, Ele apagou o fogo e levou a fumaça. Glória a Deus! A única coisa que Ele não fez foi limpar a sujeira que ela teve que limpar. Mas fogo e fumaça levou e não aconteceu nada com ela. Então, gente, qual o nome que ela clamou? E quem está conosco todos os dias? Então, é essa palavra, e que Deus continue abençoando as nossas vidas. E outra coisa, Ele vem para reforçar que Deus não nos livra de enfrentar dificuldades, mas Ele nos sustenta através dela. Ele não impede que as águas surjam, ou o fogo surja. Se você está passando por água, você vai passar por fogo, pode estar passando, mas o Senhor dá força para atravessá-lo. Então esse é um chamado à confiança, independentemente de qualquer circunstância que nós possamos atravessar. Que Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus. E eu passo a palavra, pastor.
Os irmãos podem vir ao altar para nós orarmos aqui nessa noite. Nesse altar nós vamos entregar os medos ao Senhor, amém? Não, a pregadora fica aqui, a pregadora vai orar pelo povo. Você vai vir entregar os medos ao Senhor, nesse momento. Como foi falado, todos passam medo, mas hoje é a noite de entregar a Ele. Aleluia. Venha e possa abrir as mãos e ir entregando. Pode começar a entregar. Talvez alguém já lembrou a área em que você tem tido medo, que você está assombrado e tem sido assombrado. Hoje o medo vai embora. Hoje o medo vai embora. Hoje o medo vai embora. Hoje ele vai embora. Começa a mandar ele embora. Começa a dizer: eu te renuncio. Eu te rejeito da minha vida. Não vou te aceitar mais. Medo de dirigir, medo de escuro, medo de casar de novo, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo de comer isso, medo de comer aquilo. Manda embora, manda embora, manda embora. Todo medo vai embora. Todo medo vai embora. Todo medo vai embora. Todo medo vai embora. Entrega o seu medo ao Senhor. Reconheça Ele agora. Fala para Jesus: Jesus, eu tenho medo disso, ou daquilo outro. Eu tenho aberto a minha boca para falar, eu tenho medo disso. Não vou mandar o meu filho para tal lugar porque eu tenho medo. Não vou mandar minha filha para tal lugar porque eu tenho medo. Não vou fazer isso porque eu tenho medo. Fala para o Senhor: eu me arrependo. Eu me arrependo, eu me arrependo do medo. Toda a porta do medo, receba o sangue de Jesus agora. Colocamos o sangue de Jesus agora no medo. Quem tem medo de casar de novo, põe um sangue aí na porta e diz: eu vou me casar. Eu mando o medo embora. Quem tem medo de voltar a estudar, quem tem medo de abrir uma empresa, quem tem medo de fazer aquilo, medo de pregar, medo de falar em público, medo disso, medo daquilo, manda embora, manda embora, manda embora. Medo da imigração, manda embora, manda embora, manda embora. Hoje o medo vai embora, hoje o medo vai embora. Medo, nós te damos ordem, vai embora. Nós te damos ordem, vai embora. Nós te damos ordem, vai embora, vai embora, vai embora. Nós reconhecemos todo o medo diante do Senhor essa noite. Nós reconhecemos e mandamos embora, agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir à pregadora para ela orar. Ela vai fazer uma oração, depois eu vou fazer mais uma oração. Mas nesse momento, ore com ela nesse momento. Pai querido, eu te louvo, Senhor Deus, eu te por tua palavra, meu Pai. Eu sei, Senhor Deus querido, nós nesta noite, nós estamos tomando posse de tudo que a palavra diz, ó Pai querido. Senhor meu Deus, então, Senhor Deus, nós cremos no Teu poder, cremos, ó Deus querido, Tu és o poderoso, que Tu estás conosco. A Tua palavra diz, Senhor, que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Então, todas as obras, ó Deus querido, que Ele tem feito, todo medo que Ele tem colocado, Senhor Deus, nos corações, nas mentes, segurança, dúvida, Senhor meu Deus, covardia, nós rejeitamos agora em nome de Jesus e damos a ordem que sai em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, que nenhuma vida que está na frente, ó Pai querido, vai ser intimidado, mas vai fazer a Tua obra, meu Deus, vai fazer tudo, porque nós não seremos intimidados pelo medo, porque nós escolhemos hoje fazer a Tua vontade, nós escolhemos hoje crer na Tua palavra, crendo que tudo que a palavra diz é verdade, ó Pai. E nós decidimos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Ele está fugindo de nós agora em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor possa repreender, meu Pai, cada demônio que tem se levantado contra os Teus filhos, ó Pai, para impedi-los de avançar, porque o Senhor nos tem um caminho mais altos, ó Pai. Os Seus caminhos são mais altos e às vezes nós não alcançamos esses caminhos altos pelo medo, mas nós rejeitamos agora e damos uma ordem: saia em nome de Jesus. Toda doença saia em nome de Jesus. Todo espírito do inferno saia em nome de Jesus. Olhe para mim um minutinho antes da gente continuar orando nessa noite. Eu queria que o Senhor pediu para falar para você, para a gente observar quantas vezes a gente fala: eu tenho medo disso. Você mesmo confessa a Ele. E há um verso no livro de Jó que ele diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu. O que a gente teme abre a porta para que aquilo aconteça. Por quê? Por causa do medo, tá? Você não pode ter medo, porque ter medo é abrir a porta para que aquilo aconteça, tá? Tem pessoas que ficam repetindo: eu tenho medo de que um dia isso possa acontecer. Você está profetizando, você está abrindo aquela porta. Eu quero que você diga ao Senhor assim, que você quer que Ele mostre para você, toda vez que você fala eu tenho medo. Porque se Deus não te mostrar, você vai continuar falando que tem medo a vida inteira e nem consegue enxergar que tem aquele medo na sua vida, entendeu? Só a gente fica justificando o medo,
escondendo ele, profetizando ele em nossa vida. Eu queria que você abrisse as mãos para pedir ao Senhor: me revela onde estão os meus medos. Me mostra aonde eu tenho medo, aonde eu falo que eu tenho medo e eu não consigo ver, e eu continuo falando que eu tenho medo, que eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo, que eu não vou falar aquilo porque eu tenho medo, que as minhas decisões estão escondidas atrás de um medo. Revela, Senhor, onde o medo se escondeu. Eu ordeno que o medo seja revelado, eu ordeno que o medo seja revelado, seja reconhecido, porque nós não vamos pegar esse espírito se ele não for reconhecido, se nós não descobrirmos onde ele está, em que área que ele está se escondendo. Eu ordeno o espírito de revelação, seja revelado a você todo medo na sua vida, seja revelado a você todo medo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora olhe para mim um minutinho. A palavra de Deus diz assim: Ele não nos deu espírito de medo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Deus não nos deu o espírito, então a gente pegou ele em algum lugar, ou alguém nos deu ele, ou o pai deu, ou a mãe deu, não é? Como a irmã falou, como é que foi lá a questão a irmã, do trator? O pai foi à porta, ele botava a criança ali, forçava ela, ele abriu a porta do medo. Outros pais abriram alguém aqui lembrou do pai, abriu a porta do medo? O pai ou a mãe abriu a porta do medo na sua vida? Pois é, vários irmãos. A minha esposa mesmo, ela pode falar, né? Como o pai abriu a porta do medo na família, ou uma tia, ou um tio, alguém, né? Uma mãe que pulou de cima da mesa para abortar a criança e o medo entrou. Medo de água, medo de mar, medo disso. Gente, o medo tem que ser reconhecido. Você não vai ver o pastor Daniel falar: eu tenho medo. Você não vai ver. Eu queria que você me vigiasse. Me vigia. Pode me vigiar. Qualquer conversa minha, por telefone, por tele, qualquer coisa. Ou pede para minha esposa me vigiar, porque ela mora comigo. Você pode pedir para ela me vigiar. Se alguma vez ela ouvir eu falar: eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo, não falo. Não falo. Porque você não pode profetizar o medo. Você abre a porta. Quem quer se arrepender diante de Deus? Quem quer falar: Deus, eu tenho falado, eu falo mesmo, eu falo, e eu quero me arrepender, porque o medo está na minha boca. Eu falo que eu estou com medo, eu falo, eu declaro, eu quero me arrepender, Senhor, de abrir a porta do medo. Eu não recebi o espírito de medo, o Senhor não me deu o espírito de medo, o Senhor não me deu o espírito de temor, o Senhor me deu um espírito de ousadia, de autoridade. Eu não estou funcionando no espírito que o Senhor me deu, e eu quero me arrepender essa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus: a igreja seja liberta do medo. Medo, vai embora. Medo, eu estou te mandando, vai embora. Nós te resistimos hoje nesse lugar. Hoje a palavra é contra ti, medo. Hoje o Senhor veio contra ti nesse lugar. Então pega a tua bagagem agora, na vida do povo de Deus, e vai embora. Pega a tua bagagem e vai embora. Pega a tua bagagem e vai embora, em nome de Jesus. Mais um minutinho, porque o Senhor está falando, mas o Senhor está falando mais um minuto. Presta atenção. Toda decisão baseada no medo não pode ser ajudada pelo Senhor. Eu não fui porque eu fiquei com medo. Então Deus não foi com você. Porque Deus não pode aprovar uma decisão baseada no medo. Por que você não foi? Porque eu fiquei com medo. Por que você não falou? Porque eu tive medo. Por que você não fez isso? Porque eu tive medo. Por que você não abriu a empresa? Porque eu tive medo. Por que você não aceitou a oportunidade? Porque eu tive medo. Deus nunca vai com você quando você está com medo. Tinha uma escada bem aqui. Eu estava consertando. Eu estava tirando alguma coisa aqui, quando o telefone tocou no meu bolso. Eu estava em cima da escada, bem aqui, consertando alguma coisa. E era o presbítero Douglas, lá de Marlboro, perguntando se eu não podia assumir a igreja de Marlboro. Presta atenção, uma ligação telefônica, e a igreja está aqui. E o Espírito Santo falou comigo na hora: cuidado com o que você vai responder. Cuidado com o que você vai responder. Sabe o que Deus falou para mim? Tudo que eu preciso de você é que você tenha coragem. Quantas bênçãos você perdeu porque faltou a coragem? Deus só precisava que você tivesse coragem, mas o medo impediu você. Eu me lembro que eu comecei a orar, falei: Jesus, eu estou busy demais com a igreja, como é que eu vou assumir outra? E o medo queria falar comigo, e eu estava orando, e na quarta-feira eu tinha que dar a resposta. E o Senhor falou para mim só essa palavra: eu só quero que você tenha coragem. Porque quando você tem coragem, mesmo que a coisa é ruim, Deus vai com você. Deus vai com você, porque você foi corajoso, Ele vai.
Aí ele abre as portas, ele fala, eu serei contigo, nada poderá te resistir, como ela pregou, né? Eu vou abrir as portas, você enfrenta o inimigo, igual ela falou, faz com medo. Você falou uma palavra muito certa hoje, faz com medo, porque quando você vai, por causa da coragem, o Senhor vai te... Como é que foi a pregação hoje? Foi boa ou não foi? Você pregou muito bem, Márcia. Realmente, não foi uma libertação, não foi uma bênção, não foi uma vitória. É porque ele foi liberto primeiro lá no trabalho. Mas se você tivesse liberta lá, mas não tivesse vindo aqui, não tinha acontecido. É verdade. Não é? Porque quando você vai com medo, Deus acaba com o medo. Eu tenho isso aí, gente. Eu, por exemplo, o pastor deu oportunidade para orar. Eu era da presbiteriana, lá ninguém ora alta, a gente ora interno. Aí eu fiquei lá em casa com essa palavra que não pode falar mais, né? Falei para meu irmão, o pastor falou para orar no microfone. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Já viu, né? Aí, mas eu vim assim mesmo, é assim que a gente tem que fazer. Você vai pedir agora coragem para passar por cima do seu medo. Abre as mãos. Fala para Jesus, me dá coragem para passar por cima dos meus medos. Continua a orar, continua a pedir. Dá-me coragem, dá-me coragem, dá-me coragem, dá-me coragem. Espírito da coragem, desce sobre nós agora. Espírito da coragem, desce sobre nós agora. Espírito da coragem, desce sobre nós agora. Espírito da coragem, desce sobre nós. Desce sobre o teu povo, Senhor, porque é na coragem que tu vai responder. É na coragem que tu vais realizar, é na coragem que tu vais libertar, é na coragem que tu vais aprovar, é na coragem que tu vais trazer a resposta. Não é no medo que tu vais trazer a resposta, é na coragem. Alguém fala para ele, Senhor, eu vou funcionar na coragem, em nome de Jesus. Amados, eu te abençoo com o espírito de coragem hoje à noite. Só um minutinho agora, só um minutinho. Quem aqui sabe que Deus já falou algo com você? Olha só, Deus já falou algo com você. E você só não realizou por medo. Só não realizou por medo. Irmãos, o medo está roubando as coisas que o Senhor quer nos dar. E hoje o Senhor veio pegar ele, porque o Senhor quer nos abençoar. Olha só, na verdade eu queria dar testemunho, porque eu estou aqui hoje por causa de 3 pessoas. Uma foi a pastora Alzira. Eu estava aqui no meio, ela falou assim, você não é galinha, você é águia. Quer dizer, eu estava de cabeça baixa, eu não fazia as coisas, eu sou galinha. Não é galinha. Na verdade, tem um livro que fala, né? Quer dizer, você deixa de fazer as coisas mais altas, porque você não tem coragem. E a outra foi você aqui. A Cris. Como é que é? Você crê que você não tem condições. Senso de incapacidade. Ela falou para mim, Márcia, você tem senso de incapacidade. E a Vivi falou outra coisa, no mesmo estilo. Senso de incapacidade, é mais ou menos, tudo na mesma linha. Então, isso aqui é libertação que eu recebi aqui na frente. Porque se não fosse isso aí, eu estava lá, eu não sou galinha, eu não ia falar que sou galinha. Eu não posso. Não vou não tem coragem de jeito nenhum. Olha só, tem uma coisa também, enquanto eu estava fazendo os estudos, estudei muito a Bíblia para achar uma mensagem. E eu li lá que as tribos de Israel, todos eles, Deus deu ordem para eles expulsarem os inimigos, né? Mas aí a Bíblia fala, os cananeus, eles não puderam expulsar porque estava decidido a ficar, era o inimigo. Os manassesitas não expulsaram porque os inimigos estavam decididos a ficar. Aí o que acontece? Eu pensei, medo, você está decidido a ficar, mas eu decidi que você vai sair. Então, porque, gente, qualquer inimigo, seja depressão, seja droga, seja qualquer área da sua vida que você sabe, os seus inimigos aí, o que acontece? Ele está decidido a ficar, ele não quer sair, não. Mas é nós que temos, eu falo, não, eu decido, você vai sair. Em nome de Jesus, é uma decisão, a escolha é nossa. Porque se ele fica, é porque a gente deixa. Irmãos, o Senhor está falando muito claro aqui. Ele quer continuar a libertação aqui. Ele quer continuar. Porque Ele já mandou alguém fazer alguma coisa. Já mandou você falar com a pessoa. Fazer a ligação. Fazer isso, fazer aquilo. Dar o passo. O pastor pregou domingo. Antes, a gente seguia a nuvem. Agora Deus falou, não. Onde você for é que eu vou. Onde você for é que eu vou.
Vai lá e bate na porta da empresa. Porque se tu bater na porta da empresa, eu abro a porta. Mas se tu não bater, eu não vou abrir, porque tu não foi lá. Então, assim, você tem que mover. Você tem que ir ao passo. E nós vamos orar mais uma vez. Vamos abrir as mãos mais uma vez. Vamos receber essa graça. Fala para Jesus, o que é que eu tenho que fazer que eu não fiz? Não fiz por causa de medo. Qual é a atitude que eu não fiz por causa de medo? O que é que eu deixei de fazer por causa do medo? E aí, tu não pudeste me abençoar, tu não pudeste abrir a porta, tu não pudeste dar a promoção, tu não pudeste dar o namorado, tu não pudeste trazer o marido, tu não pudeste fazer isso, fazer aquilo, me dá o meu ministério, porque eu não tomei a decisão, eu não venci o medo, eu não passei por cima. Senhor, mostra a cada um qual é a atitude que faltou, qual é a atitude que o Senhor está esperando. É uma atitude de coragem, é uma atitude que vai revelar, Senhor, uma vitória sobre o medo. Mostra isso para este irmão, para essa irmã, em nome do Senhor Jesus. O Senhor estava falando comigo que há outros espíritos atrás do medo. Você falou incapacidade, incapacidade, mas o Senhor estava falando comigo. Porque é por aí, a linha deles, vou te falar a linha deles, qual é? Indignidade. Não sou digno. Não sou digno. E Deus fala, que história é essa de não é digno? Quem te falou que você não é digno? Então, o espírito da indignidade, eu não sou digno de fazer isso. É um demônio. Não vou pedir para levantar a mão aqui, quem está com ele. Se sente indigno. Se sente indigno. É muita gente aqui, hein? Que se sente indigno. Outro espírito, vergonha. Não, eu tenho vergonha. Você tem que mandar esse espírito embora. Todos eles trabalham com medo. Todos eles trabalham com medo. Inferioridade, não, eu me sinto menor, inferior. Todos eles impedem você de tomar uma atitude de coragem. Eu não sou digno, eu tenho vergonha, eu sou incapaz e eu sou inferior, eu me sinto inferior, eu não tenho. Sabe, um dia eu perguntei a uma pessoa, por que você não levanta a mão na hora do louvor? Ele falou, porque eu não me sinto digno de levantar as mãos. O espírito de indignidade está no meio da igreja, roubando o louvor, roubando a adoração e roubando outras coisas. Quem quer renunciar a ele hoje à noite? Fala para o Senhor, eu não sou indigno de coisa nenhuma, eu sou digno. Eu sou digno das tuas bênçãos, eu sou digno do teu amor, eu sou digno da tua resposta, eu sou digno do teu carinho, eu sou digno do teu abraço. Eu renuncio à indignidade. Indignidade, pega a tua mala também e vai embora. Pega a tua mala e vai embora. Vai lá, nós estamos te rejeitando hoje à noite. Aproveita e rejeita a inferioridade também. Você que tem esse problema, você que sabe que a inferioridade bate na tua porta, fala, eu não sou inferior, coisa nenhuma. Eu sou igual a todo filho de Deus e filha de Deus. Então pega a tua mala, solta a minha vida, vai embora. Indignidade, vergonha, quem passa vergonha, manda ele embora. Eu tenho vergonha de falar, vergonha de abrir a boca, vergonha disso, vergonha daquilo. Manda a vergonha embora, que a vergonha não é do Senhor. Ele não botou um espírito de vergonha em você. Então eu te mando embora agora, em nome de Jesus. Nós te renunciamos nesse lugar. Nós te renunciamos nesse lugar. Amados, essa libertação hoje dá vontade de ficar a noite inteira aqui, porque o Senhor está dando uma aula de libertação aqui hoje à noite. E uma das coisas que Ele está falando medo só fica quando a gente aceita, vergonha só fica quando a gente aceita, indignidade só fica quando a gente aceita. Qual é a porta deles? É eu aceitar. Então você aceita quando acredita que é indigno. Você já abriu a porta, você já aceitou. Eu não vou pedir para quem não tem estômago, não ver o filme Divination. Mas quem tem estômago, vê o filme Divination. É um filme que é mais um filme de terror do que um filme de batalha espiritual, porque ele mostra muitos demônios. Mas nesse filme, o medo está do lado de fora da casa e o anjo está dentro da casa. Você vai ver no filme. Só que a mulher começa a ficar com medo de o marido ficar louco, e o demônio do medo começa a falar lá de fora. Ele fala para ela que o marido vai ficar louco. Quando ela acredita naquilo, isso é, ela aceitou o medo, ele passa para dentro de casa. Você sabe o que ele faz com o anjo? Ele chuta o anjo para fora de casa. Mas quem deu essa liberdade? É você, irmão. Sou eu. A coisa toda somos nós. O anjo está lá, mas você bota o anjo para fora porque você aceitou o medo. E quando o anjo chega para tirar o medo, ele falou, não, quem vai sair daqui é você, porque ela me aceitou aqui. Quem quer se arrepender de novo diante do Senhor aqui? De abrir a porta para a vergonha, de abrir a porta para a indignidade, de abrir a porta para a inferioridade. Eu não sou, eu não posso, eu não sou ninguém, eu não sei fazer. Tem o demônio do eu não sei, tem o demônio do eu não consigo. Vem cá, pastor.
A gente não estava expulsando um demônio, que o nome dele era Não Consigo? Fala para eles aqui, porque você que mexe com eles, eles vão acreditar. É muito interessante, porque às vezes você, conversando apenas com a pessoa, você nota algo que ela repete constantemente. Então, quando você nota uma pessoa falando assim, não, mas eu não consigo, você pode saber que aquela pessoa está debaixo de um espírito que não deixa ela conseguir mesmo. E não foi uma nem duas, foram várias vezes que nas ministrações de libertação, e eu perguntei, qual é o seu nome? Ele disse, eu não consigo. Era o nome do espírito que estava agindo na vida daquela pessoa. Então, quando você fala assim, muitas vezes você repete isso, você pode saber que você não vai conseguir, porque tem um espírito que não deixa você conseguir. Esse também. É muito incrível quando as pessoas falam assim, eu não sou ninguém, né? E tem muitas pessoas que falam isso. Aí ele dizia assim, porque os pais dele falavam que ele não ia ser ninguém. Olha isso. Então, às vezes você recebe algo porque você ouviu muito uma avó falar, você é burro como eu recebi o espírito de burrice, porque a avó falava, burro, você é burro, tudo é burro. Então, quando os pais ou alguém de autoridade lança palavras, você não vai ser ninguém. Quantas pessoas falam assim, você não vai dar nada? Quantas pessoas já ouviram isso aqui? Sua vida não vai... Aquilo ali, você vai ser um bandido. Então, quando alguém de autoridade lança uma palavra dessa, você realmente tem que renunciar a essa palavra, porque você fica debaixo desse espírito na sua vida. Bom, sua palavra lançou, agora aceitou é o problema. Porque o diabo, ele não vem porque lançou, ele vem porque a pessoa aceitou. Por isso, você não precisa nem mexer com quem lançou, você precisa mexer com quem aceitou. E quem aceitou está aqui. E pode chegar diante de Deus e falar assim, tá bom, eu aceitei, mas eu também posso rejeitar. E eu vou rejeitar agora. Quem lembrou de alguma coisa para rejeitar aí diante do Senhor? Então vamos orar agora, de novo. E vai falando, Senhor, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo que eu ouvi, eu rejeito aquilo que me falaram, eu rejeito, porque eu aceitei. Então eu quero me arrepender de eu ter aceitado. Me arrependo de ter aceitado a vida inteira. Você pode falar essas palavras. Me arrependo de ter acreditado. Me arrependo de ter deixado aquela palavra entrar. Mas eu vim rejeitar. Eu vim renunciar. Eu vim resistir. Eu vim mandar embora. Eu vim dizer eu não aceito mais. Eu vim dizer eu não recebo mais. Eu vim dizer eu fecho. Come on, church! Há uma libertação de Deus acontecendo nesse lugar. Os anjos do Senhor estão trabalhando agora, estão mandando espíritos embora, estão curando, estão limpando, porque o povo de Deus está sendo liberto essa noite. O medo é o principal, mas a vergonha vai embora junto com ele, a inferioridade vai embora junto com ele, a indignidade vai embora junto com ele, eu não sou ninguém, vai embora junto com ele, toda a inferioridade vai embora em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus pode, o povo de Deus pode, o povo de Deus faz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, nós rejeitamos o espírito que o Senhor não nos deu. Agora nós vamos receber o espírito que Deus nos deu. Deus me deu o espírito de coragem. Você diz, eu recebo o espírito de coragem. Coragem para fazer aquela ligação. Coragem para dar aquele passo. Coragem para falar com aquela pessoa. Coragem para resolver aquele problema. Coragem para parar de ser covarde. Coragem para resolver isso, para resolver aquilo. Coragem para acreditar. Diz para o Senhor, eu recebo o espírito que tu me deste. Tu me deste o espírito de coragem. Eu vou tomar atitudes que eu nunca tomei antes. Eu vou tomar passos que eu nunca dei antes. Eu vou agir numa fé e não no medo. Eu vou agir diferente. Eu proclamo que a vida de pessoas estão sendo mudadas nesse altar essa noite. Mas não é só porque eu estou orando, não. É porque você vai mudar de atitude. É porque você vai dar um passo. É porque você vai fazer algo que Deus vai usar como oferta para te libertar. Eu libero essa coragem em ti. Eu libero esse poder em ti. Eu libero esse poder em ti essa noite, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Louvado seja, louvado seja. Deus podia ter aberto o mar sozinho, mas Ele mandou Moisés levantar a vara. Bom, por que Deus precisa do homem? Deus precisa de uma atitude. Deus podia ter parado a lua, mas Ele mandou Josué falar. Ele falou assim, eu preciso de um homem falar que eu vou parar a lua e o sol.
E aí diz que o Senhor ouviu a voz de um homem. Você viu um homem doido mandar a lua parar? Deus precisava de um homem doido. Um homem que tivesse coragem. Deus só age na coragem de alguém. Repete comigo, Deus só age na coragem de alguém. Agora pergunta para ele, qual é a coragem que você quer de mim? Pergunta aí para ele agora, qual é a coragem que você quer de mim que eu não tive até hoje? Você está querendo uma coragem de mim que eu não tive até hoje? Qual é a coragem que me faltou até hoje? Qual é a atitude que eu não tomei até hoje? Que você está esperando de mim? Porque você só age na coragem. Você só age no passo, na fé. Ô irmãos, há uma libertação, há uma vida sendo transformada. Destinos estão sendo mudados nessa atitude. Destinos estão sendo mudados nessa atitude. Coragem, coragem, coragem. Você precisa pedir uma revelação de Deus. Onde Deus quer coragem de você? Onde Deus quer que você pare de ter medo? Incrível, Deus está nesse lugar, libertando.